Salmo 26, o versículo 1. Nós não leremos o salmo todo, apenas 3 versículos aleatórios. Versículo 1: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor e não vacilarei. Repita comigo: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Versículo 2: Examine-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Vamos repetir o 2: Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. O versículo de número 11 é apenas esse e nós vamos terminar. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. Todos juntos? Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. Amém? Todos podem se assentar. O Salmo 26 é um salmo que declara a lealdade de um homem a Deus. O salmista Davi declara a sua lealdade a Deus. Esse é um tempo em que as pessoas juram lealdade e não cumprem. Nós vivemos tempo em que as pessoas empenham a palavra e fogem da palavra empenhada. Que as pessoas correm dos juramentos, das promessas. É muito comum nesse nosso tempo. E eu tenho pregado aqui uma série de mensagens sobre o livro dos Salmos. E eu tenho falado aquilo que tem tocado o meu coração, exatamente aquilo que tem tocado a minha alma. Relendo a palavra de Deus esse ano mais uma vez, eu tenho passado pelos Salmos no dia a dia, e como esses textos têm sido bons. São textos, alguns deles, que têm centenas, alguns milhares de anos. Mas como essas palavras têm sido renovadas e têm tido um sentido de aplicação nova no meu coração, tem sido uma bênção. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela é nova sempre. A gente lê o Salmo 23 e chora. A gente lê o Salmo 1 e é corrigido. Na aflição a gente lê o Salmo 91 e a gente sente as asas protetoras do Altíssimo sobre nós. Como isso faz bem, porque a palavra de Deus tem esse poder. Esse salmo é um salmo de Davi, que talvez tenha sido escrito no momento da rebelião de Absalão, quando Davi estava enfrentando um problema com o próprio filho. Nesse dia dos pais, talvez você esteja ouvindo essa palavra ou esteja no culto, e você esteja passando por uma situação desse tipo, enfrentando a ingratidão de um filho, a rebelião de outro, um problema. Essas são coisas da vida, elas acontecem. Às vezes um pai cuida de 10 filhos, e tem um texto que eu ouvi recentemente que diz que 10 filhos às vezes não conseguem cuidar de um pai. Situações acontecem, e nesse caso, no contexto de Davi, parece-me que ele está, segundo os melhores estudiosos, enfrentando a rebelião do próprio filho Absalão. E Absalão não quer brincadeira, Absalão quer matar o pai. Absalão tem sangue nos olhos, Absalão quer causar um escândalo, quer causar um problema. E o rei Davi está enfrentando este problema dentro de casa. E a gente vê que Absalão faz isso porque ele está ressentido com o próprio pai, por uma situação a vida antes, em que o pai deveria ter agido algo e não agiu, e ele está ressentido com aquela situação. E pessoas ressentidas causam problema. Pessoas ressentidas, feridas, vão ferir também. E isso é um contexto ruim, e uma família passa por esse problema. E se a família de Davi passou, a nossa também passa. Enfrentamos problemas no dia a dia, e a gente vê que essas situações desestabilizam, criam muitas circunstâncias ruins,
E esse Salmo número 26, ele escrito nesse tempo, no meio dessa adversidade, o salmista declara sua lealdade a Deus. Ou seja, tem problema acontecendo, tem situação ruim na sua casa, tem um problema que chegou e você não sabe como resolver. Mesmo assim, você tem coragem de dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, em Ti eu tenho colocado a minha confiança. A circunstância não está boa, mas você diz: Senhor, eu tenho somente o Senhor, eu não abro mão da sua presença, eu vou ser leal ao Senhor. E Davi diz isso nesse salmo tão bonito, o Salmo 26. Esses três salmos seguintes, o 26, o 27 e o 28, mostram o amor que o salmista Davi tem pelo santuário de Deus. Ele demonstra o amor de estar no santuário, de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Talvez ele estivesse se referindo ao tabernáculo que ficava lá no Monte Sião, que era um santuário provisório, porque Deus não permitiu a Davi construir um templo. Davi foi um homem de guerra, um homem que tinha sangue nas mãos, um grande guerreiro, um homem que tinha muito poder concentrado nas mãos. E nas guerras que travou, nas vitórias que ele teve, os despojos das guerras trouxeram um grande espólio. Ele tinha muito ouro recebido, muita prata, muitos bens, muita coisa. Davi era um homem que conquistou, através do seu próprio braço, muitos bens materiais. E ele tinha recursos para construir um templo para Deus. Mas Deus não permitiu que ele o fizesse. Ele tinha a planta do templo, ele tinha o desenho de como deveria ser feito, mas Deus não permitiu. A Davi coube a juntar os recursos, e a construção foi feita por outro depois, pelo seu filho Salomão. Sabe por que isso aconteceu? Porque Deus tem um tempo reservado para cada coisa. Deus tem um plano para cada situação. Tem coisa que você vai plantar, mas não vai ser você que vai colher. Tem coisa que você vai plantar e vai regar, mas não vai ser você que vai ter o fruto. Porque Deus tem um tempo para cada coisa. Deus tem um momento necessário para fazer aquilo que lhe apraz. E às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, ou no nosso tempo. Você veio aqui nesta noite, o Senhor tem uma palavra para você. Espera no tempo de Deus, aguarde o tempo certo, passe pelas situações pelas quais você tiver que passar, mas confia tão somente que há um tempo para tudo. E se tiver que passar pelas aflições, passe pela prova, dando glória a Deus. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Esse é um lembrete de uma canção recente. Passe pela prova dando glória a Deus, porque no meio dessas aflições o Senhor também vai ser glorificado na sua vida. E eu posso aprender aqui algumas lições, alguns pedidos que Davi faz ao Senhor. Primeira parte, eu li o primeiro versículo: julga-me, Senhor. Ele pede ao Senhor para lhe fazer justiça. Na segunda parte ele diz: ensina-me, Senhor. É do versículo 2 até o 8. Ele diz: ensina-me, prova-me, esquadrinha a minha mente, o meu coração. E até o versículo 8 ele pede ao Senhor que lhe ensine. E no versículo 9 até o 12, a base está no versículo 11. Ele diz: mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. Primeira parte: faze-me justiça. Segunda parte: ensina-me. Terceira parte: livra-me. E eu quero dar um resumo para você dessas partes. Primeiro, o salmista pede ao Senhor que lhe faça justiça, e muitas vezes esse é o nosso pedido. Nós queremos que Deus faça justiça. É óbvio que eu também registro que alguns de nós não queremos nem esperar Deus fazer justiça, queremos fazer a justiça nós mesmos. É só eu que penso assim, ou você também já pensou? Eu acho que a gente pensa assim, tem hora. A gente até inclusive acha que Deus está demorando a fazer a justiça que Ele pode fazer. E a gente fala assim: Senhor, eu vou antecipar esse negócio, vou resolver esse problema. O salmista me ensina que a justiça vem de Deus.
ele está no meio de inimigos raivosos. Imagina gente brava, gente que quer a toda custa a vida dele. Se é no contexto da rebelião de Absalão, Absalão ajuntou os seus amigos, os homens que lhe eram afeitos, e ele está intencionado a destruir o seu pai. Era gente perigosa, que não estava para brincadeira. Outra coisa, eles eram difamadores, porque existe gente perigosa, e existem pessoas que, além de perigosas, elas também são difamadoras, são capazes de fazer o mal, mas trombeteiam, falam, rugem como leões, rangem os dentes, e esse povo raivoso, difamador, está cercando o salmista. E aí vem uma pergunta: como é que a gente pode lidar com uma situação dessa, sem ser reativo? Como é que a gente pode lidar com situações de muita raiva, de muita maledicência à nossa volta, e você está sendo atingido, atacado, ou sendo totalmente cercado? Como é que a gente lida com isso sem ser reativo? Essa é uma pergunta. Que tipo de gente eram essas pessoas, além de raivosas e difamadoras? O versículo 4, o versículo 5, o versículo 9 e o versículo 10 dão uma ideia de que tipo de pessoas são estas pessoas. Primeiro, elas são pessoas dissimuladas, são homens que são dissimulados. E quem são essas pessoas dissimuladas? São pessoas falsas, são pessoas fingidas, são pessoas que nunca mostram a sua verdadeira face. Preste atenção, lidar com pessoas que são claras, que são pessoas corretas, que mostram a sua própria face, talvez seja difícil, mas é o melhor. Eu prefiro lidar com a pessoa que diz: eu não gosto de você, do que com aquela pessoa que finge gostar, que faz de conta que gosta, mas quando você vira as costas, ele fala outra coisa. Lidar com a dissimulação é algo terrível, porque quando a pessoa não revela quem ela é, como é que você vai agir com verdade? É difícil. Essas pessoas que estão à volta do salmista são dissimuladas. Outra coisa, elas são pessoas que são hipócritas, são pessoas ímpias, são pessoas que escondem a face no sentido de não serem sinceras, são pessoas que praticam a hipocrisia. Outra coisa, são pessoas perversas, são capazes de fazer qualquer tipo de mal. A perversidade tomou o seu coração. Eu não sei você, mas a gente tem lidado e visto tanta perversidade à nossa volta, tanta maldade escancarada à nossa volta, tanta coisa que de repente você fala assim: olha, vivi esse tempo todo, nunca imaginei que ia haver tal situação acontecendo na minha rua, na minha casa, no meu trabalho. A maldade se multiplica, o amor de muitos está se esfriando, mas por um outro lado, aquele que está em Cristo continua firme, segurando nas mãos do Senhor. Tem perversidade acontecendo, mas também tem a mão do Senhor guardando o seu povo com braço forte, com punho forte. Por outro lado, essas pessoas também são ladrões, são praticantes de suborno ativo e passivo. São pessoas que roubam aquilo que não lhes pertence. Por exemplo, Absalão quer roubar a honra do pai, roubar o trono do pai, quer fazer algo terrível. Aqueles soldados que estão à sua volta também querem se apropriar de um reino que não é deles, são ladrões. E por outro lado, são pessoas que subornam e recebem suborno. O suborno é algo que dificulta a aplicação da justiça em qualquer nível, que dificulta a ética de um povo. Suborno é algo que é um mal que muitas vezes está permeando a sociedade. Pessoas que levam vantagem ou pessoas que compram vantagens. Isso é errado, é pecado. E nós vemos aqui à volta do salmista
ladrões e subornadores, pessoas que usam dessa prática, e eles estão atacando a honra daquele homem de Deus. Qual é o problema que nós vemos aqui, que o salmista também vê? Ele vê essas pessoas, ladrões, subornadores, subornados, perversos, hipócritas, dissimulados. Ele vê essas pessoas entrando no santuário, adorando a Deus, levando as suas ofertas ao altar, sem a cara esquentar. Porque existem aqueles que, mesmo estando comprometidos, é claro que eles não vieram nessa noite, faltaram o culto, mas existem aqueles que, mesmo estando comprometidos com todas essas coisas, com a cara mais limpa, mais lavada do mundo, vêm ao altar do Senhor trazer as suas ofertas. Estando comprometidos, nós vamos falar sobre isso, tomam a ceia do Senhor sem nenhum constrangimento. O salmista está preocupado, ele está vendo as pessoas comprometidas com o mal, e ele observa que essas pessoas vêm até a presença de Deus e estão misturadas na congregação. Eu quero te animar, sabe por quê? Porque um dia o Senhor Jesus vai separar o trigo do joio, é Ele que vai fazer isso. Um dia o Senhor Jesus vai tirar os lobos que estão na pele de ovelhas do meio das ovelhas, é Ele que vai separar. Enquanto isso não acontece, não deixe a sua fé se abalar, não deixe a sua fé esmorecer. Olha para cima e confia em Jesus, porque Ele está dizendo: olha para mim, olha para mim. Tem gente vivendo as mais diversas situações, mas o Senhor está dizendo que você pode confiar nele e colocar nele a sua esperança, porque Ele tem cuidado de você. Se você sente o cuidado de Deus, então pode glorificar ao Senhor e saiba, é o Senhor que vai fazer justiça na sua vida. O salmista pede justiça, pois ele sabe que é um homem íntegro. E aí eu falei na semana passada, na mensagem que preguei, falei sobre o livro de Warren Wiersbe, A Crise da Integridade. É um livro que eu li há 30 anos atrás, eu repito novamente, pois vale a pena a leitura, embora não seja um livro que se ache para comprar hoje mais, a não ser em loja de livros usados pela internet. Integridade é uma característica de alguém que é por inteiro, não é pela metade. Ser íntegro é uma qualidade rara para esse tempo. O salmista está pedindo a Deus que lhe faça justiça. Ele é um homem que não é perfeito, mas é um homem de caráter. É um homem que não é perfeito, mas é um homem arrependido. É um homem que não é perfeito, mas é um homem rendido. E aí, meus irmãos, integridade não pressupõe perfeição. Integridade pressupõe rendição, comprometimento. No tocante à vida cristã, ser íntegro é ser alguém arrependido, alguém comprometido com as coisas de Deus, é ser por inteiro, não é mais ou menos crente, é totalmente crente. Não é mais ou menos santo, é totalmente santo. Não é crente na igreja, não é crente lá fora, é crente aqui dando glória a Deus, mas não é crente na rede social. É crente aqui, se veste como crente na igreja, mas lá fora não se veste como crente, anda de qualquer maneira. Eu quero te dizer, ser íntegro é ser a mesma coisa, aqui, lá fora, na escola, lá no clube jogando a bola, lá na loja, aonde você estiver, você é íntegro, você é por inteiro do Senhor. Ou você é totalmente dele, ou não é nada dele, ou é tudo para ele, ou nada é dele, porque ser íntegro pressupõe rendição, arrependimento e caráter colocado aos pés da cruz. Por que o salmista pede ao Senhor que lhe faça justiça? Porque ele sabe qual é a sua posição, mesmo que os dedos estejam apontados acusando, ele sabe a sua posição diante de Deus. Ele mostra também aqui equilíbrio. Ele diz assim: olha, tenho andado na minha sinceridade e tenho confiado. Quando ele diz eu tenho confiado, ele fala de fé. Ou seja,
ele faz um equilíbrio entre fé e obras. Eu tenho confiado, é a minha fé. Eu tenho andado nos caminhos corretos, isso são as suas obras. E aquele que teme a Deus precisa equilibrar a sua vida de fé com as suas obras. De nada vai nos adiantar a gente dizer que crê, mas não mostrar isso através daquilo que nós fazemos. E aí fica uma pergunta: como é que nós temos tratado isso? E aí algumas pessoas podem pensar: julga-me, Senhor. De repente o salmista está errado em pedir o julgamento de Deus. Olha só, não é errado pedir que Deus julgue as suas ações. Não é errado. Até porque, se você não for o que você diz que é, para Deus isso não vai valer. Porque Deus já sabe se você é sincero ou não. Então quando você diz: julga-me, Senhor, isso aqui eu entendo, meus irmãos, como um sinal de confiança. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor sabe como eu tenho andado, o Senhor sabe quais são os meus caminhos, o Senhor sabe por onde eu comecei, onde eu passei, onde eu errei, onde eu levantei, onde eu caí, onde eu levantei de novo. Então o Senhor pode me julgar, o Senhor pode olhar o meu caminho, porque o Senhor já sabe quem sou eu. E eu tenho a notícia para te dar: Ele já sabe quem é você, Ele já sabe quem sou eu. Dos olhos do Senhor ninguém pode se esconder, dele a gente não tem como correr. Então que tal se render nessa noite? Que tal dizer: Senhor, olha para mim, Senhor, olha para a minha vida, olha para a minha casa, contempla o meu coração, porque eu estou rendido aos teus pés. Se você pode adorá-lo, faça isso. Sabe por quê? Porque ele já sabe como está o seu coração nesta noite. Não é errado pedir ao Senhor que olhe para nós. Segundo ponto, além dele pedir que seja feita a justiça, ele peça ao Senhor que lhe examine. E ele aqui não está sendo arrogante, não está pedindo algo demonstrando superioridade. Em Lucas 18, versículo 9 até o 14, Jesus fala da história do fariseu e do publicano. Ele diz que um fariseu sobe para orar, um publicano também. E o fariseu chega lá no templo, ele bate no peito, fala: Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço, eu dou esmola. Eu não sou como esse sujeito que está aqui, o publicano, que estava orando no chão, arrependido, lá pedindo a misericórdia de Deus. E aquele fariseu, ele quer se apresentar diante de Deus como alguém melhor do que o outro. Os fariseus eram soberbos, e Davi aqui não está sendo soberbo. Ele não está pedindo: examina-me, Senhor, prova-me, esquadrinha a minha mente, num sentido de soberba. Ele dá o testemunho de um verdadeiro homem de Deus. Ele sabe que diante de Deus não podemos ocultar nada, como eu já disse. Ele está acusado pelos homens, mas ele quer ser examinado por Deus. Sabe por quê? Porque quando homens te examinam, eles examinam você pela régua deles. A opinião que a pessoa tem a seu respeito é pela régua dela. E eu tenho uma notícia para você, crente: você é responsável por quem você é. Você não é responsável por aquilo que pensam, não é responsável por aquilo que falam. Você é responsável pela sua vida diante de Deus. Você é responsável pelo que você é e não por aquilo que andam latindo por aí. Tenha confiança no Senhor e guarde o seu coração. Ele é acusado pelos homens e não quer ser examinado pelos homens, ele quer ser examinado pelo Senhor. E aí você pode se justificar para os homens, mas às vezes isso não vai adiantar. Quer uma situação? Você pode ser acusado injustamente, pode acontecer comigo. Alguém vem e fala alguma coisa a meu respeito, ou comigo, alguma coisa qualquer. E a tendência natural, pelo menos a minha, é reagir. Vem e responde. É a minha tendência natural. Eu tenho aprendido muito com o Senhor sobre isso, de não ser reativo com algumas situações. E aí tem uma coisa que eu quero colocar para você pensar: os seus amigos precisam da sua justificativa? Seus amigos sabem quem é você. Amigos precisam de justificativa? Não. E os inimigos, se você justificar, eles acreditam? Se os amigos não precisam, se os inimigos, mesmo com toda a justificativa, você pode apresentar uma certidão em cartório,
pode apresentar a declaração com firma reconhecida, ou com assinatura eletrônica do Gov ou certificado digital, negócio sério. Inimigos não acreditam. Então, a nossa defesa não é o nosso argumento, a nossa defesa não é a nossa capacidade de retórica, a nossa defesa é o Senhor, é Ele que nos defende, é Ele que cuida de nós, é Ele que te defende. Toma posse dessa palavra do Deus que guerreia as suas guerras e te defende. Ele diz: sonda-me, Senhor, examina-me, Senhor. E Davi mostra que quando a gente abre mão de se justificar, quando a gente tem uma boa consciência diante de Deus, é o Senhor que pode nos examinar e cuidar de nós. Se você está sentindo a presença de Deus, Ele está dizendo: sou eu que examino você e sondo o seu coração nesta noite. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus conosco nesta noite, como Deus nessa noite está falando ao nosso coração. E Ele diz assim: examina-me e prova-me. Esse é um processo. Na verdade, essas duas expressões, examinar e provar, dão a ideia de um processo, de um teste que o ourives usa para purificar e para mostrar o valor de determinados materiais, de alguns metais. Veja bem, quando o ourives ou quando o artesão prova o ouro ou qualquer outro metal nobre, quando ele examina, esse processo é um processo de purificação, é um processo em que as impurezas são tiradas para demonstrar o real valor daquele material. O salmista se dispõe para uma ação de Deus. Ele está dizendo: do mesmo jeito que o ouro é provado no fogo, o Senhor pode provar a minha vida. Do mesmo jeito que o ouro é passado por um processo até que as impurezas saiam, o Senhor pode trabalhar na minha vida. E tem uma notícia que eu quero te dar: desde a antiguidade nunca se viu, desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso, de um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você está esperando no Senhor, aguenta firme. O processo vai começar, mas o processo vai passar, e Deus, que prova o nosso coração, vai extrair o melhor de você depois dessa adversidade. O salmista se dispõe para a ação de Deus. Ele diz: Deus pode agir em mim. E nós dizemos a mesma coisa: Deus pode agir em nós. Já percebeu que a gente às vezes quer as coisas de Deus, mas não quer agora? Por exemplo, a gente fala assim: quem quer ir para o céu? Todo mundo. Ei. Quem quer ir agora? Deus pode chamar agora? A gente até diz: você quer? Eu fui visitar um irmão, vou poupar o nome. Tem uma pessoa que é parente dele, está aqui. Esse irmão estava num estado terminal, estava muito doente, e eu e o bispo fomos visitá-lo. Aí chegamos lá, ele em cima de uma cama verde, perdeu a cor, uma doença muito grave. E a gente orando, ele falou assim: pastor, olha, eu não tenho medo de morrer não. É mesmo, fulano? Não, tem não. Mas eu tenho uma dó de deixar a fulana, era a esposa dele, para trás. Eu tenho uma dó de ir deixar ela para trás. Nós rimos a beça, porque ele estava dizendo o seguinte: ou eu quero ser curado para ficar aqui com ela, ou eu quero morrer e ela ir junto comigo. Nós oramos por ele, e ele foi curado. Ele está muito bem agora, isso já tem uns 10 anos ou mais. Ele está muito bem. Nós às vezes queremos as coisas de Deus, mas nós não queremos agora exatamente. Você está pronto? Está pronto. Mas você fica pensando assim: eu quero ver minha filha crescer, o meu filho crescer, o avô, eu quero ver o neto, eu quero levar a filha para o altar para ela casar. A gente tem tanta coisa, são os nossos relacionamentos, nossos vínculos humanos. Nós queremos que Deus haja em nós, mas não queremos passar pelo processo às vezes. E Deus tem um processo, aguenta firme. O processo de Deus às vezes é necessário, ele vai acontecer, mas ele vai passar, e Deus vai extrair de você o melhor nessa prova. Pode dar glória a Jesus por isso.
ele diz assim: examina-me, prova-me. E ele diz assim: esquadrinha a minha mente, o meu coração. Literalmente é os meus rins e o meu coração. Para os judeus, o centro das emoções não é o cérebro, são os rins. A palavra literal é essa: esquadrinha os meus rins. Ele está falando: esquadrinha as minhas emoções, esquadrinha o meu coração, o lugar das minhas decisões morais. Sabe o que Deus vai fazer? Palmo a palmo, vai esquadrinhar as suas emoções, palmo a palmo, pedaço por pedaço, centímetro por centímetro, vai esquadrinhar o seu coração. Se tem alguma coisa má guardada, hoje o Senhor purifica o seu coração, muda a sua história e te diz: um coração novo eu vou te dar, um coração diferente, rendido ao Senhor. E ele, no versículo 3, abre a palavra: porque a tua benignidade está diante de mim, diante dos meus olhos, e eu tenho andado na tua verdade. A pergunta que fica aqui: quais têm sido os nossos caminhos? Quais têm sido os seus caminhos? Por onde você tem andado? Um dia Deus desceu no jardim, na viração do dia, e ele pergunta: Adão, onde estás? E Adão estava escondido no meio das folhagens. E Deus às vezes pergunta: onde você está? E a gente às vezes está tentando se esconder. E ele diz assim: eu tenho andado na tua verdade. Nesse tempo de hoje é um tempo de muita liberdade nas casas, muita liberdade nas famílias. Os recursos são mais abundantes, as famílias têm mais dinheiro, têm mais recursos, têm mais tecnologia, muita liberdade e pouco critério, muita liberdade e princípios afrouxados, muitos caminhos possíveis, e as pessoas estão andando pelos caminhos do seu coração, andam por aquilo que lhes dá na telha, vão onde muito bem entendem, e não há muito critério, e não há muito temor também. Nós estamos vivendo um tempo em que não há muito temor. O pastor Vinícius cita uma frase, eu já o ouvi falar algumas vezes, diz assim: quando o temor acaba, acabou tudo. O temor é o limite, para nós. Se o temor for afrouxado, se não tiver temor, acabou tudo. Se o temor for embora, qualquer coisa entra, qualquer coisa vem para cima de nós. O salmista diz assim: eu tenho andado na tua verdade. E a pergunta: quais caminhos nós temos andado? Nós podemos dizer a mesma coisa, que nós estamos andando no caminho da verdade. E essa palavra é para você e é para mim, é para todos nós. Quais são os caminhos pelos quais nós estamos andando? Quais são os caminhos que nós consideramos, estamos pesando em nosso entendimento? Estamos andando com Jesus? Houve um tempo em que os discípulos, sendo confrontados, as autoridades daquele tempo disseram: verdadeiramente esses homens andaram com Jesus. Porque quem anda com Jesus dá para ver, dá para perceber. Quem anda com Jesus dá para notar, porque quem anda com Jesus está bem acompanhado. Quem anda com Jesus está no caminho direito. Quem anda com Jesus tem uma marca distintiva. Quem anda com Jesus não é do mesmo jeito do mundo, não é com os mesmos valores, não tem a mesma cara, não é do mesmo jeito. A pessoa olha e já sabe: fulano está diferente, fulana está diferente. Olha você no trabalho e pergunta: o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela? Porque quem anda com Jesus é de outro jeito, é de outra forma, tem outra forma. Quem anda com Jesus não é mais a mesma pessoa. O salmista diz: eu tenho andado na tua verdade. Versículo 4: não tenho me assentado com homens vãos. E ele fala aqui de não ter comunhão, não estar na mesma roda daqueles
que estão fazendo o que não deve ser feito. Não compactuar. Por exemplo, se alguém tem boca suja e fala palavras impróprias, isso não cabe para você. Se a pessoa falou algo impróprio e você chegou, tem que parar. Eu conheço testemunho de irmãos que não são pastores, são membros da igreja, mas eles trabalham em determinados lugares. Quando eles chegam, a pessoa fala assim: ó, fulano chegou, ó, para o assunto, fulano chegou, ó, depois a gente fala, fulano chegou. Eu já dei um testemunho aqui na igreja de uma oficina mecânica aqui da cidade, que o pessoal assim, mas exagera, não economiza nos palavrões. Lá do outro lado da rua, você escuta as coisas mais impróprias. E tem um presbítero da nossa igreja que conserta o carro lá. Na hora que ele vira a esquina que está chegando, o pessoal já começa a falar: ó, calma, fulano está chegando. Porque quando você chega, o assunto tem que mudar. Quando você chega, a história não pode ser do mesmo jeito. O palavrão é até ali. Na hora que você chegou, Jesus está chegando ali. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Quando a luz chega, a bagunça acaba. É isso. Andar com Jesus, não se assentar com homens vãos. E você vai perceber que eu não estou falando que você tem que sair do mundo. Como é que você vai fazer? Você vai trabalhar com pessoas que não são da mesma fé. Você vai morar na rua que não tem pessoas da mesma fé. Na sua família vai ter alguém que não tem a mesma fé que você. E você não tem como sair do mundo. Você não tem como deixar o mundo. Mas você também não vai se contaminar com o mundo. Você até vai lidar com as pessoas. E aí pode anotar se você quiser. Estar com eles é diferente de ser um deles. Estar com eles não é a mesma coisa de ser alguém igual. Você está, mas não é um deles. Você está, mas você é diferente. Eu costumo dizer: você não é melhor que ninguém. Pode olhar para o lado e dizer: você não é melhor que ninguém não. Não é melhor. Pode olhar, não é melhor. Mas olha para cá. Você tem a obrigação de ser diferente. Não é melhor, mas é diferente. Não é melhor, mas não é igual. Sabe por quê? Porque Jesus um dia entrou na sua vida, Jesus entrou na sua história, e aquilo que era velho se tornou novo. O homem velho morreu, foi crucificado lá na cruz com Jesus, e agora quem está em Cristo é nova criatura, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você pode adorar a Jesus por isso. Glória a Deus. Estar com eles não é ser um deles, é uma questão de testemunho. Os perdidos precisam ver o nosso proceder e o nosso testemunho. Aqueles que procedem errado, muitas vezes estando no nosso meio, dizem assim: eu vou onde eu quiser, pastor, eu ando com quem eu quiser, direito de ir e vir todo mundo tem. Você de fato pode ir onde você quiser. Você pode andar com quem você quiser. Às vezes está em lugares os mais condenáveis. Não é normal a permissividade que nós estamos vendo. Não é normal. Analise a integridade da sua própria família. Filhos estão sendo precoces com seus relacionamentos. Estão sendo assim porque os pais estão sendo permissivos. Quem faz isso não veio. Mas eu já encontrei pais que compram preservativos para dar para os próprios filhos, a pretexto de que eles não tenham uma doença, não tenham alguma coisa. O conselho bíblico é outro: é você se guardar, é você ser do Senhor, é você esperar o momento certo. Não é você facilitar a vida nesse sentido. A permissividade de jovens que são liberais no seu comportamento, com valores afrouxados, conformando-se com o mundo. Não é normal que a gente pegue uma moça de igreja que viaja com um namorado sozinha, que vai para esse ou para aquele lugar. Você pode ir para onde você quiser, só não pode dizer que não foi avisada e que não foi avisado. Tem gente que diz assim: eu vou aonde eu quero, mas naquele dia não vai conseguir entrar no céu e vai querer entrar.
Hoje você vai aonde você quer, mas naquele dia não vai conseguir entrar aonde você deveria. É uma palavra que tem muita gente que não vai gostar, mas eu quero te dizer, o meu compromisso é com a verdade. Meu compromisso é dizer para você a verdade, porque você não pode ir para o inferno. Olha para cá, não seja permissivo. Estar com o mundo ou estar no meio não quer dizer ser um deles. Davi não era desses. Existem tragédias que são anunciadas, são tragédias sérias, e as pessoas estão vivendo essas tragédias porque foram coniventes com aquilo que o mundo lhes impôs e aceitaram. Existem casamentos que vão acabar porque o namoro é inadequado. Existem pessoas que vão acabar com a família por causa de papos virtuais indecentes nas redes sociais, por causa de serem coniventes, por serem coniventes com aqueles que praticam o mal. Indo aonde querem, ficarão longe de Deus. Existem aqueles que vão ao santuário para ocultar os seus próprios pecados. O salmista, ao contrário disso, ele diz: examina-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Se existe alguma coisa que aconteceu que estava errada, peça ao Senhor hoje para examinar o seu coração e corrigir a sua rota. Você pode hoje encontrar a direção que só o Senhor pode te dar, a direção verdadeira para a sua vida. Se você pode adorá-lo, adore por isso. Já estou caminhando para o final, versículo 6, ele diz: eu lavo as minhas mãos na inocência. Isso me faz lembrar de Êxodo 30, quando os sacerdotes lavavam as suas mãos ao se aproximarem do altar do ato sacrificial. Lavar as mãos é símbolo de inocência, de não ter comprometimento com o erro. Pilatos, em Mateus 27, lavou as suas mãos, dizendo que ele era inocente do sangue de Jesus. No Salmo 24, versículo 4, o salmista diz que as suas mãos estavam limpas. Há uma palavra de esperança para você. Nós podemos purificar as nossas mãos. Você pode purificar as suas mãos de toda e qualquer maldade. Não importa o caminho por onde você andou, não importa o que você já tenha feito, nós podemos purificar a nossa vida, purificar as nossas mãos. 1 João 1,7: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Hoje você pode ter as suas mãos purificadas pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Há purificação para nós. Nós podemos ser purificados pela palavra. A palavra nos purifica. Com a palavra de Deus nós somos limpos. É pela palavra de Deus que nós somos transformados. João registra isso no capítulo 15. Jesus diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quer a sua vida purificada? Deixa a palavra de Deus purificar você. Mas na semana passada eu falei disso, que nós às vezes queremos ouvir a voz de Deus, mas a Bíblia está fechada em casa. A gente quer que Deus use um profeta, mas a Bíblia está na gaveta. Aquela irmã que ficou preocupada, é uma história que eu me lembrei agora. Ela preocupada: pastor, perdi meus óculos, não consigo ler a Bíblia, porque perdi os meus óculos. Perdeu os óculos, tenho que ir no médico, tenho que arrumar outros óculos. Aí passaram algumas semanas, meses. Ela vai na estante, pega a Bíblia, os óculos estavam dentro da Bíblia. Quanto tempo ela ficou sem pôr a mão na palavra de Deus? Quanto tempo você está sem pôr a mão na palavra de Deus? Você vai ser daqueles que vai ouvir a palavra apenas na pregação, apenas no rádio,
Você não vai ter contato com a palavra de Deus. Tem coisa que está acontecendo na sua vida que a palavra de Deus é capaz de mudar, é capaz de moldar você. Então deixe a palavra de Deus purificar você. Os sacerdotes usavam a bacia com água, os sacerdotes faziam a purificação ritual, mas nós não precisamos colocar uma bacia para a gente lavar as mãos ou lavar os pés. A gente não precisa de purificação ritual. Nós já encontramos aquele que é a fonte da água viva, aquele que é a fonte que jorra para sempre, aquele que vem a Jesus. Ele diz: vai ter sua sede saciada, a água da vida é Jesus de Nazaré. Não precisa de bacia, segura na mão de Jesus e seja purificado por Ele. E aí nós podemos pedir como o salmista: examina-me, Senhor. E se Ele examinar-nos, o que é que Ele vai ver em nós? Davi é um exemplo de alguém que está confiante de que Deus pode examiná-lo. A última parte, versículo 11: livra-me e tem piedade de mim. Davi reconhece aqui que só o Senhor pode livrá-lo. O Chapolin Colorado, lá naquele seriado, alguém pergunta: e agora, quem poderá me defender? E agora? Aí vem o sujeito, todo mundo já sabe. Não finge que você não sabe, não, que todo mundo aqui sabe disso. E agora, quem poderá me defender? Para nós, não é aquele de roupa vermelha, com as antenas, quem nos defende é Cristo. A nossa defesa é o Senhor. A nossa defesa está nele. O salmista diz assim: livra-me, Senhor. Só o Senhor pode nos livrar. Ele diz: não acolhas a minha alma com a deles. Ou seja, não é possível impedir o hipócrita, o pecador, quanto mais o homem mau, de participar de um culto. Você acha que a gente deveria colocar na porta alguém dizendo assim: você não pode entrar, fulano, você é errado, você vai para casa? Nós não temos como impedir alguém de estar na presença de Deus. Aliás, quem está errado, quem está com problema, o pecador quanto mais, é exatamente para esse que Jesus veio. Jesus diz assim: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Sabe quem é que precisa estar aqui? É quem está errado, é quem teve problema. Sou eu, é você, somos nós que precisamos estar aqui. A gente não está aqui não é porque a gente merece, é porque a gente precisa da graça de Deus. Então, nós não podemos impedir alguém como esses de entrar. Mas você pode entregar a sua vida para Jesus, para você deixar de ser como alguém desse tipo, para que você possa dizer assim: eu era perdido, mas eu fui achado. Eu estava indo para o inferno, mas Jesus achou a minha vida, e hoje eu não caminho mais para a perdição. Olha para trás. Se não fosse Jesus te achando, onde você estaria? Onde estaria eu se Jesus não me achasse? Por causa do amor de Jesus que me achou. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui. E eu, se fosse você, dava glória a Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é tão grande, que conseguiu alcançar um pecador como eu e como você, tão grande, e Ele não nos rejeitou, Ele nos achou. Aleluia! Não fica preocupado achando que tem muita coisa errada, tem muito problema. Alguém chegou para o pastor e falou assim: ó, pastor, eu vou sair dessa igreja porque tem muita gente errada aqui, tem muito hipócrita. O pastor, glória a Deus, menos um. Glória a Deus, menos um hipócrita que vai ficar aqui. Porque olha só, todos nós estamos encerrados debaixo do pecado, para que Deus tenha misericórdia de nós. Nós somos dependentes da graça de Deus. E eu termino falando alguns conselhos. Cuidado com as más influências do mundo. Peça ao Senhor para sondar você, peça ao Senhor para te examinar, para te defender. Peça ao Senhor para te julgar, para examinar você e para te livrar. Mas tenha cuidado com as más influências do mundo. Não ceda também às más influências daqueles que dizem amar a Deus, mas usam da religião para camuflar os seus próprios pecados. Tenha a consciência tranquila. É importante que você tenha a sua consciência cativa ao Espírito de Deus.
Que você possa dizer: Senhor, julga-me, Senhor, examina-me, Senhor, livra-me. Tenha uma consciência tranquila diante de Deus. Coloque diante do Senhor os seus temores. Tudo isso é possível por causa da graça do Senhor. Não é por mérito, é por graça. É a graça de Deus que pode fazer isso. Eu e você não merecemos, mas a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido, é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, graça a mim, a você, basta a graça de Deus, que é Jesus. Outro conselho, para permanecermos fiéis, devemos pedir que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a manter a nossa integridade. O mundo está no maligno, as coisas estão acontecendo. Peça a Deus para guardar o seu coração, peça a Deus para guardar os seus pés, peça a Deus para guardar as suas mãos, peça ao Senhor para guardar os seus olhos, peça ao Senhor para guardar a sua mente. Você precisa ser guardado, eu também preciso ser guardado. Eu não posso abrir mão ou prescindir da guarda do Senhor sobre os meus olhos, sobre a minha mente, sobre as minhas atitudes, sobre as minhas mãos, sobre os meus pés. O Senhor precisa me guardar e eu dependo dessa misericórdia. Se você precisa, peça a Deus, porque o guarda de Israel não dorme, o guarda fiel não dorme. Ele vai guardar o seu coração, vai guardar a sua mente, vai guardar a sua casa, e você permanecerá de pé num mundo tão conturbado como o nosso. Peça ao Senhor para te ajudar a ser íntegro. Outro conselho: se começarmos a vacilar, se fizermos concessões, um abismo vai puxar outro. Então, não abra a primeira porta, não dê o primeiro passo, não faça a primeira concessão, não deixe espaço. A Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Sem você dar lugar, o enxerido do cão já entra, o tinhoso já vem e entra. A que você menos perceber, ele é espaçoso, ele chega e toma conta da casa. Não deis lugar ao diabo, não deixa ele entrar, não faça concessão. Se você perceber o mínimo ataque ou a mínima intenção dele, se levanta e diz: aqui não, nessa casa não, não tem espaço, sai em nome de Jesus. Resista ao diabo, sujeitai-vos pois a Deus, sujeitai-vos pois a Deus, diz Tiago. Resistir ao diabo, eu já falei sobre isso. Resistir é você fazer uma força igual. Ele se levanta, você se levanta também. Ele te encara, você encara também. Ele fala alto, você fala mais alto do que ele. Ele vem e você espera, pode vir. Vai em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Eu já vejo o inimigo correndo, partindo em retirada, indo embora, porque você hoje vai se levantar na força do Senhor, na força do seu poder. Levanta, 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 encara, porque o Senhor vai te dar a vitória. Mas olha para cá, não é a sua força, não é o seu braço, não é o bíceps, o tríceps, não é o antebraço, não é nada disso, nem aquela turma que está pegando peso, está com o peitoral desse tamanho. Não é a sua força, é na força do Senhor, é no braço do Senhor, é no poder do Senhor, é no nome do Senhor. Você levanta, não é com a sua arma. Davi diz para Saul, você vem, Davi diz para Golias, você vem com espada, você vem com lança, mas eu vou, é no nome, é no nome, é no nome do Senhor dos exércitos, é na força dele, meu filho, é na força dele, minha filha. Então se levanta, se levanta. O inimigo é daqueles que, se ele rosnar e você mostrar medo, ele cresce. Ele bate o pé e vem para cima, e se você frouxar, ele cresce. Mas se você levantar na força do Senhor, ele não te encara, porque para encarar você,
Ele não está vendo você, Ele está vendo o sangue de Jesus sobre a sua vida. Ele está vendo o sacrifício da cruz do Calvário, o sangue de Jesus te cobrindo. E quando Ele vê o sangue de Jesus sobre você, Ele sai em retirada, Ele corre sobre a sua vida, sobre os umbrais da sua casa, sobre os portais do seu coração. O sangue do Cordeiro foi passado. E você hoje, quando o anjo da morte passar, quando o inimigo passar, quando ele vê o sangue na casa, ele não te encara, porque ele pode até encarar o Fábio sozinho, mas o Fábio com Jesus, o Reinaldo com Jesus, a Marta com Jesus, a Deizinha com Jesus. Eu sozinho posso ser vencido, mas com Jesus não tem jeito, porque Ele, o guerreiro, o Senhor dos exércitos, Ele jamais será vencido. Está sentindo a presença de Deus? Pode dar glória a Jesus. Sinta a presença de Deus. Não faça as primeiras concessões. Um abismo puxará outro abismo. E se mesmo assim, se você tiver certo, se você não tiver feito nada, se você está com o coração sincero diante de Deus, mas mesmo assim o inimigo te acusar, porque ele faz isso, você pode estar andando em retidão. É o caso de Davi aqui. Davi tinha pecado, mas não estava no pecado. Davi tinha errado, mas não estava no erro. Tanto é que ele fala assim: Senhor, pode me examinar, vem cá ver, Senhor, eu estou na minha posição. A graça de Deus o alcançou. Se mesmo depois de estar certo, mesmo depois de vencer o pecado, mesmo depois de abrir mão desse mundo, você for atacado, olha para cá, você não é melhor do que Jesus. Jesus também foi. Não tinha pecado nenhum, mas foi atacado. Não tinha pecado nenhum, mas foi levado até a cruz. Deu a sua vida. Não tinha pecado nenhum. Jesus é o exemplo de alguém que é atacado sem motivo. O salmista aqui, ele parece com aquele Jesus. Ele parece com o filho de Davi, que foi injuriado, injustiçado, mas não abriu a sua boca. Peça ao Senhor que livre você. E quando todos te abandonarem, o Senhor diz: eu estou contigo, por onde quer que você andar. Aleluia, glória a Deus. Ele diz: eu não vou te deixar. Tem gente torcendo o nariz e virando a cara. Olha para Jesus, Ele não vai te deixar. Se mesmo depois de toda sinceridade você for atacado assim mesmo, segura na mão de Jesus, fala assim: Jesus, eu estou aqui, porque aquele que sofreu por causa do nome dEle, esse é digno, esse é aquele com quem Jesus conta. Então deixa eu te dizer uma coisa: segura na mão de Jesus e caminha com Jesus, porque Ele vai cuidar de você. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. A Ele a glória para sempre, a Ele o louvor para sempre, a Ele o louvor para sempre. Deus é Deus que te faz justiça, Deus é Deus que te examina, e Deus é Deus que te livra. Então confia, só Ele poderá te ajudar. Com a cabeça curvada, com os olhos fechados, saiba que o Senhor é aquele que cuida de você. Se existe alguma coisa que você precisa mudar, hoje o Senhor está dizendo: conta comigo, eu estou com você, você não está sozinha, não está sozinho. Eu sou o teu ajudador, eu estou ao seu lado e vou te ajudar. Cabeças curvadas, eu sinto a presença do Senhor em nosso meio. O Espírito de Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer que coisas novas vão acontecer, e você vai viver algo novo da parte de Deus. Faze-me justiça, Senhor, examina-me, Senhor. Isso, Deus é Deus que vai cuidar de você em todo o tempo e vai te livrar. O Deus de Davi está com você. Fica de pé comigo. Nós colocamos a nossa mão no nosso coração. Faça isso agora. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda a nossa vida, examine o nosso coração. Faze justiça, Senhor, nesta noite.
ó Deus, em nome de Jesus, e livra-nos. Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso guarda fiel, que ao sair dessas portas, por essas portas, Senhor, a gente tem a certeza de que o Senhor está cuidando de nós em todos os aspectos. Nessa semana, Senhor, entra nessa casa, entra nessa causa, entra nessa família. Nessa semana, Senhor, entra nesse coração, muda essa história, Deus, e dá experiência nova de vida com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, faça algo novo. O Deus do salmista, molde o nosso coração, Senhor, e que a gente tenha experiência com esse Deus que cuida. Que nós estejamos no mundo, mas não sejamos um deles. Que nossa luz possa brilhar, Senhor, a começar em mim, a começar em nós. Faça uma grande obra, em nome de Jesus. Amém. Estende a mão para frente. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam amém.